quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Lucas 14, a partir do verso 15. Vocês podem acompanhar. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande festa e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: eu me casei, por isso eu não posso ir. O servo voltou e contou ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou e ainda tem lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, obrigue todos a entrar, para que na minha casa esteja cheia, porque digo a vocês que nenhum homem daqueles que negou o meu convite provará da minha ceia. Queridos, eu quero trabalhar esse texto com vocês. Eu gosto muito dessa parábola, porque nós conseguimos aqui identificar todos os tipos de pessoas, de várias idades diferentes, de várias etapas da vida do ser humano, e também nós conseguimos enxergar que, obviamente, essa parábola é uma parábola que Jesus está fazendo acerca do seu reino, acerca do reino de Deus, né? Então, observe que o texto, ele compõe algumas pessoas, né? O texto diz que Jesus estava na mesa sentado com algumas pessoas, e um homem falou com ele. Então, nós entendemos o quê? Que nessa festa existia uma mesa, né? E nessa mesa Jesus estava sentado e tinham algumas pessoas sentadas com ele. E depois ele continua, e a gente consegue perceber que tinha mais algumas pessoas. Ele chama um dos servos, né? Então, assim que ele chama, nós entendemos que também tinham outras pessoas naquela ocasião servindo à mesa. E aí ele fala assim: olha, eu vou dar uma festa, um jantar, um grande banquete. Então, eu quero que você saia e que você faça convites, né? E que você volte aí com essas pessoas, porque eu quero que a casa esteja cheia. E ele volta depois de um bom tempo, e ele fala assim: meu senhor, eu fiz como o senhor me pediu, mas alguns me deram desculpas. Na verdade, todos me deram desculpas. E eu imagino esse diálogo, né? Qual desculpa que o pessoal te deu? O que aconteceu? Olha, né, trabalhou por muito tempo, já está ali na fase mais velha, tem recurso, tem dinheiro, comprou um campo agora, comprou uma casa de campo, né? E ele vai ter que ir lá usufruir disso, e ele falou que ele não vai poder vir, pediu desculpa, né? E o outro, né, meia idade, trabalhador, está expandindo seus negócios, né? Hoje, obviamente, ninguém compra mais junta de boi, né? Eu comprei uns tratorzinhos aí para melhorar o meu sítio, né? Eu estou expandindo os meus negócios, entrei no segundo emprego, né? Estou expandindo aí os meus negócios, contratei mais pessoas, estou trabalhando demais, eu também não tenho tempo, então me desculpe, avise que eu não vou. E aí ele chega para a galera mais nova, né? Vamos lá para o sangue novo, quem está começando a vida agora. Aí fala: então, eu acabei de casar, eu também não posso, eu peço que me desculpe. E aí o texto fala que o Senhor se enfurece, que ele fica irado, e ele fala assim: volte e passe trazendo todos aqueles que não podem vir, né? Ou seja, aqueles que são aleijados, coxos, os cegos, né? Aqueles que têm alguma debilidade física, tragam eles, tragam os pobres também, mas traz todo mundo. E aí o texto conta que o servo vai, faz tudo com zelo, ele volta, coloca um monte de gente lá. Aí ele chega para falar com o seu patrão pela última vez, e ele fala assim: olha, eu fiz tudo o que o senhor pediu, mas ainda tem lugar.
E aí ele fala assim: então volte, vai pelos atalhos, pelos becos, e force essas pessoas a entrarem também. Porque, e aqui ele dá uma sentença para todo mundo: porque eu digo-vos a verdade, que ninguém que rejeitou o meu convite vai provar do meu banquete. E eu gosto de entender que o Evangelho é para todos. Eu gosto de entender que no Evangelho, e principalmente quando nós olhamos para essa parábola, o dono da festa, o dono da casa, que no caso é Jesus, ele não está se preocupando com quem vai chegar. Ele não quer saber se rico, se pobre, se que trabalha muito, se que estuda muito, se acabou de casar, se acabou de ter filho, se tem alguma dificuldade de andar, se tem alguma dificuldade de enxergar, se tem alguma debilidade física. Ele não está preocupado. E ele deixa claro a intenção dele desde o início: eu quero que a minha casa esteja cheia. E aí eu olho para esse texto e eu começo a pensar em nós. Eu começo a pensar no que eu e você estamos fazendo, ou em qual posição nós estamos ocupando dentro do reino de Deus. Porque observe que esse texto vai dizer muito sobre nós, vai dizer muito sobre a igreja, vai dizer muito sobre o cristão. E isso mostra uma indignação, uma fúria, ou uma ira do dono da festa, ou no caso de Jesus, quando as pessoas, independente da circunstância, começam-lhe a apresentar desculpas e mais desculpas. Observe que no texto ele diz assim: tudo já está pronto. Eu quero que você vá e convide. Imagina aqui eu falando: gente, vamos convidar aqui o pessoal, né? Vamos encher a casa, vamos dar uma festa para Jesus. A gente ia sair aqui, e o que a gente vai encontrar aqui nessa região central? Escritórios, na verdade, empresas, médicos, advogados, pessoas que estão trabalhando, na verdade, pessoas que começaram ali a carreira profissional. Imagina vocês voltando: aquilo lá, né? Já ganhou muito dinheiro, comprou. Hoje ninguém compra casa de campo, né, gente? Quem vai comprar casa de campo hoje, né? Hoje o pessoal compra cota, não é verdade? Cota de barco, cota de resort, não é verdade? Cota de avião. O pessoal quer ir para o resort, quer ir para parque aquático, né? E ainda o pessoal ainda mostra e dão essas oportunidades, né? Que você se filia ali a algum tipo de grupo e você ganha uma semana a cada 2 ou 3 meses em cada lugar. Você escolhe para onde você vai. O pessoal quer investir nisso. Então o texto está falando dessas pessoas. Veja, é interessante olharmos para o texto, porque em nenhum momento o texto critica quem compra, mas mostra a indignação de Jesus com quem dá desculpa. Veja que o texto também aqui não vai falar mal ou criticar quem trabalha, quem quer sustentar, quem quer construir uma carreira, ou quem quer estudar, quem quer passar em algum tipo de concurso. Não, o texto não critica isso, mas ele critica quando esse motivo passa a ser uma desculpa para eu e você não nos assentarmos à mesa com Jesus para podermos nos alimentarmos. E o texto também não fala mal de você. Você deve casar, você deve se multiplicar. A Bíblia é muito clara. Mas o texto também mostra que quando você usa essa desculpa para não se assentar à mesa, isso traz fúria. Só que observa que o texto ele é precioso nos detalhes, porque ele vai falar de que tem pessoas servindo à mesa. E o coração dessa pessoa que está servindo a mesa, ela nos ensina muito. Porque, primeiro, ela é direcionada a sair ali nas proximidades e convidar as pessoas. E ele volta com um relatório preciso. Olha, eu tive essa desculpa. E aí, ele recebe um segundo comando. E veja, naquela época não tinha Uber, não tinha ônibus. Então,
quando o texto fala, eu quero que você busque o coxo, eu quero que você busque os aleijados, eu quero que você busque aqueles que não enxergam, eu quero que você busque todas essas pessoas e que vocês tragam elas. Veja que ele tinha que trazer eles de algum jeito para cá. O texto não fala, mas obviamente essas pessoas não vieram de avião. Naquela época não tinha avião. Então possivelmente teve muito trabalho braçal para trazer essas pessoas. E aí, olha, aí entra, né, um servo, uma pessoa que serve, que entende o propósito daquilo que ele está fazendo. Ela não é aquela pessoa que cumpre uma escala simplesmente, ela não é aquela pessoa que faz simplesmente o que lhe foi pedido. É uma pessoa que enxerga a motivação pela qual ela está ali. E o texto fala que ela procura o seu patrão na última vez. Veja, o texto ele é autoexplicativo, ele diz assim, que o servo chega e ele fez tudo o que lhe foi mandado. Mas ele chega para o seu patrão, porque ele entendeu o que ele tinha que fazer. Ele entendeu qual era o propósito daquele banquete. E ele fala assim, meu senhor, eu fiz tudo que o senhor pediu, eu trouxe muita gente, mas posso te contar uma coisa? Ainda tem lugar. Ele entendeu que ele estava ali, não só para servir a mesa, ele entendeu que ele não estava ali, simplesmente para seguir direções, ele entendeu o propósito que estava acontecendo ali, desde o início, quando ele é solicitado, né, o Senhor fala assim, para que a minha casa esteja cheia. Então, quando ele percebe que tudo que foi pedido ainda não tinha sido suficiente, ele podia ficar quieto, ele podia falar, bom, quem entrar na próxima escala que se lasque, eu já fiz a minha parte aqui, eu não vou ficar trabalhando sozinho. Ele podia falar, não podia não? Ele podia pensar nisso, mas o que ele faz? Ele fala, não, ainda tem lugar. E ele chega e fala assim, meu senhor, tudo foi feito, mas ainda tem lugar. E aí o texto fala sobre uma terceira investida. Quando o texto fala, eu quero que você vá aos atalhos, ou seja, são aqueles caminhos que não são oficiais. São aqueles caminhos que o Waze não vai te dar. São aqueles lugares que ficam nas entrelinhas, que as pessoas não costumam passar por eles. Somente vão até esses lugares quem quer usufruir do que tem ali. Ou seja, onde ficava a parte da escória da sociedade. E ele volta. E aí o texto não completa como finalizou essa terceira investida, mas mostra qual é a sentença do dono da festa para quem o apresenta desculpas. Todos os que foram convidados e não receberam ou não aceitaram o meu convite, estes não entrarão na festa, nem e vão experimentar do que tem no meu banquete. Obviamente aqui está falando quando encerrar a chance, quando os convites para os encontros forem encerrados. Agora, eu e você precisamos analisar em qual estágio eu e você estamos. Nós estamos ali naquela fase de estudos, nós estamos na fase de iniciar a nossa carreira profissional, nós estamos na fase da faculdade, do estágio, nós estamos na fase de iniciar ali, né, a nossa empresa, trabalhando muito, fazendo investimento, né? Ou nós estamos naquela fase que nós trabalhamos muito, ganhamos muito, e agora a gente já está só usufruindo. Qual fase nós estamos? E aí eu e você precisamos responder, independente dela. A nossa situação atual tem nos feito recusarmos os convites de Jesus? Porque aqui o texto, ele é claro, ele mostra que existe um caminho, né? As pessoas não estavam à mesa, alguém as trouxe à mesa, ou seja, alguém as serviu para que elas estivessem à mesa. Depois o texto mostra que existiam pessoas mais maduras, aptas para servir, que estavam servindo à mesa. E aí o texto mostra que tem pessoas que vão vir porque precisam de ajuda, tem pessoas que não vão vir porque não querem ajuda.
E tem aquelas que nós vamos precisar ir buscar longe. Por quê? Porque elas sentem vergonha de estarem em lugares como o que nós estamos. Então observe que o texto é muito sério. Eu e você precisamos entendermos que se nós não desempenharmos a nossa função com destreza, quem vai desempenhar elas por nós? Você é uma pessoa que ainda não se assentou à mesa com Jesus, talvez hoje seja uma noite que Ele separou para que você se assente à mesa com Ele, para que você tenha um encontro com Ele. Agora veja, talvez já faz muito tempo que você está sentado na mesa. Será mesmo que não é o momento de encerrarmos as desculpas e depois nós vemos isso, e que vocês também possam servir à mesa? Afinal, quantos de vocês conhecem pessoas que não estão na mesa porque têm alguma dificuldade ou precisam ser encontradas por algum de vocês? Eu conheço um monte. Vocês não conhecem ninguém aqui em Bauru? Mas se sabemos disso, por que é que não fazemos? Por que é que não servimos à mesa? Por que é que nós não nos importamos com essas pessoas como um dia alguém se importou por nós? Alguém serviu você. Você foi servido por alguém. Então, observe que o texto está falando de uma continuidade. O texto está falando de uma construção. O texto está falando aqui de um relato simples de como funciona o reino de Deus. Tem os que estão sentados, tem os que estão servindo à mesa e tem os que estão lá fora. Obviamente, eu e você precisamos nos encontrarmos no nosso estágio para que a gente comece a fazer uma autoanálise em nós, para ver se nós não precisamos mudar de estágio. Ou se nós de fato perdemos o tempo, porque veja, da mesma maneira que nós estamos fora, depois nos sentamos à mesa, e depois começamos a servir a mesa, o esfriamento espiritual é da mesma maneira. Primeiro passo, você para de servir, porque você vai arrumar coisas mais importantes para fazer. Segundo passo, você se levanta da mesa, e não percebe. Terceiro e último passo, você já não está mais na festa, e nem percebeu. Então, da mesma maneira que nós construímos para cá, nós desconstruímos também. Então, começa a entender que isso está falando muito sério, porque está falando da nossa vida, do nosso Senhor e do reino dEle. E aqui de uma forma muito simples, Ele está nos ensinando o que Ele espera de nós. Ou o que eu e você devemos fazer, como nós devemos fazer. Então entenda que, quando eu consigo compreender tudo isso, eu tenho que colocar as coisas no seu devido lugar. E aqui mostra que o primeiro estágio é o mais fácil. É onde circula a maior parte da sociedade. Aquelas pessoas que estão estudando, estão trabalhando, estão empreendendo, estão se casando, né? O texto mostra claro, pessoas ali que estão vivendo tranquilamente na sociedade. Essa é a primeira investida. Aí mostra a segunda. A segunda é quando nós vamos atrás daquelas pessoas que já não conseguem vir por conta própria. Por uma condição financeira, por não enxergar, por não andar. E aí mostra que nessa segunda etapa, eu e você vamos ter que fazer um movimento para trazê-los. Só o convite não adianta. E aí nós temos uma terceira investida, que aí é contra a escória da sociedade. Obviamente, hoje, quem são? Nós estamos falando das casas de prostituição, não é verdade? Das casas, né? Das biqueiras, onde as pessoas se drogam, onde as pessoas se prostituem, onde as pessoas se corrompem, onde as pessoas roubam, onde as pessoas matam, não é verdade? A maior parte das situações acontece nos becos, nos atalhos, né? Onde não é um lugar de passagem pública, é um lugar escondido, é um lugar que não é de fácil acesso. Mas, às vezes, nós encontramos algumas pessoas, né, de uma forma não muito inteligente, querendo atacar a última estação, sem estar fazendo nenhuma das anteriores.
Então observe que primeiro ponto, você precisa se alimentar, né? O texto, ele é muito interessante pelo momento em que nós estamos vivendo. O ser humano, ele é perito em arrumar desculpas, né? Quando está com o tempo sobrando, e está comendo tranquilo, não está de jejum, não está orando, não é verdade? É aquela correria, não senta com a família para fazer uma refeição decente, não consegue conversar, não entende ali que sentar na mesa não é só para comer, é um tempo onde você vai conversar, vocês vão orar, vocês vão se amar, vocês vão ter empatia uns pelos outros, é aquela correria, fast food, come rápido, né? E aí, ainda, nós temos a arquitetura moderna, né? Que ainda, eles tiram mais tempo da família, agora, mesa de jantar grande para quê? Isso aí está fora de moda, agora a moda é bancada de refeição rápida, você vai, come, levanta e some, e ninguém percebe nada. Aí agora, nós estamos com tempo, né? Porque nós vamos dedicar o nosso tempo de alimentação da carne para buscarmos a Deus. Aí a pessoa lembra, nossa, eu não estou tendo tempo com a minha família, pastor. Será, olha o que eu escuto, será que é interessante eu fazer o jejum? Porque eu não estou tendo tempo de mesa. Eu falei, é claro, você nunca teve, é que agora você percebeu. Pastor, minha cabeça está doendo um pouco. Glória a Deus, significa que ela está no lugar, não é verdade ou não? Então, começa a entender que o ser humano é assim. Então, nós devemos sim, nós somos criados para nos assentarmos à mesa. Nós somos criados para passar tempo com os nossos familiares, para nos alimentarmos. Período pequeno como esse, obviamente, vai nos fazer refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, né? Sobre o que nós devemos melhorar, sobre o que nós devemos ser moldados, mas obviamente vai passar, e nós devemos sim aproveitar o nosso tempo, nós devemos sim se assentar à mesa, e é exatamente isso que o texto está falando. Essa festa aqui não é um evento pontual, não é uma festa de casamento que acontece uma única vez, está falando de necessidade. Quantas refeições você faz por dia? Pelo menos 3, quem faz intermitente faz 2, e todos os dias você faz. Então, quantas vezes nós devemos nos assentar à mesa com Jesus, para nos alimentarmos? Constantemente, por quê? Porque isso é vital para a nossa caminhada e para o nosso crescimento espiritual, vitalidade. E aí o texto vai falar o quê? Que depois que você estiver sentado na mesa, você recebeu a sua cura, você recebeu a sua libertação, você foi alinhado, você foi capacitado, você foi impulsionado, você foi empoderado, aí você pode se levantar para servir. Pastor, mas o que é que eu tenho que fazer para servir? Fazer o que outras pessoas fizeram por você, quando você não tinha condição de servir. É isso. Mas observe que o texto fala que enquanto Jesus estava fazendo esse movimento, né, e os servos estavam ali convidando pessoas, indo atrás de pessoas, tinha pessoa dando gato, estou trabalhando muito, estou viajando demais, não sei o que, acabei de casar, né, acabei de ter filho e estou sumindo, estou dando gato. E aí o texto fala que o dono da festa ficou furioso. E aí às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que é que vocês multiplicam as células? Pastor, por que é que vocês multiplicam os cultos? Para que a gente sempre tenha lugar na mesa. O doutor Elias Dantas, ele fala que a única pessoa que gosta de uma igreja abarrotada de gente é o pastor. Que ninguém gosta, não tem lugar para parar, não tem lugar para sentar, é fila para tudo, fala a verdade. Então nós vamos multiplicando, depois se não der mais as multiplicações, vai para um lugar maior, mas é por isso que nós fazemos isso nas casas, né? Imagina uma casa que cabe 20 pessoas, você enfia 40, é legal na primeira semana, não é? Mas e na segunda? E na terceira? E na quarta? Ninguém quer ir mais, é louco, não tem onde parar, não tem onde sentar, um espremendo o outro, não é verdade? Aí, nós temos que ter esse entendimento, pastor, como é que eu posso servir, né? Minha vida é tão corrida. Olha, eu vou dar uma dica boa para vocês. Vocês lembram que o ano passado, o mês passado, nós falamos sobre o nosso ministério infantil?
Estamos dando treinamento, não é verdade, para as crianças que têm algum tipo de deficiência, fazer inclusão, né, aumentar a nossa equipe. Agora, a bola da vez agora são os adolescentes, né? O pastor Negrete chegou para mim e falou: pastor, glória a Deus, nossas células estão com 60 adolescentes, 40, 35, não tem onde enfiar mais adolescente. Falei: cara, glória a Deus. Falei: então, só tem um problema. Falei: qual? Não tem onde colocar eles. Eu falei: como assim? Porque os pais não querem abrir a casa. Os mesmos pais que vêm pedir ajuda: meu filho está bebendo, meu filho está usando droga, meu filho está saindo com a namorada, meu filho quer trocar de sexo, porque é esse tipo de conversa que chega para ele. Aí vai o trabalho bem feito, 500 adolescentes aqui numa sexta-feira, aí no meio de 2.500 adultos, não tem gente para servir a sexta-feira. Você acha que a igreja é tão compromissada assim? Não pode ter 2 casais aqui numa sexta-feira? É muito compromisso. Vocês estão compromissados, hein, gente? Que isso, hein? E as casas? Por quê? O texto aqui está falando de nós ir buscarmos pessoas. E quando nós fazemos uma alusão, quando Jesus ele fala dos campos, ele fala assim: ei, erga os seus olhos, vejam, os campos estão brancos. O problema nunca foi a colheita. Sempre faltou trabalhadores. Ele fala: mas eu rogo a Deus que me envie uma colheita abundante. É isso que ele fala? Não. Não. Eu rogo a Deus que me envie os trabalhadores. Por quê? Porque a seara é muito grande. Então observe que nós estamos falando de lugar, estamos falando de servir a mesa. Eu conheço, você conhece, não é verdade? Mas eu e você precisamos de um posicionamento, precisamos entender: olha, eu preciso me assentar na mesa com Jesus. Eu estou tanto tempo aqui recusando convite, estou tanto tempo dando desculpas. Eu vou me assentar na mesa agora. Ou seja, numa linguagem bem simples para você entender, eu vou entregar minha vida para Jesus hoje. Eu vou me encontrar com Jesus hoje. Ou às vezes está muito tempo sentado, fala assim: olha, eu vou abrir a minha casa, não é verdade? Eu vou servir de alguma maneira, eu vou ajudar de alguma maneira, eu vou servir a mesa de alguma maneira, porque afinal, eu tenho sido servido tanto tempo, por tantas pessoas. Então observe que eu e você precisamos ter essa visão, clareza. E é lindo o trabalho infantil, com autistas, com crianças com paralisia, traqueostomia. O negócio está quase uma UTI lá, o Ministério Infantil. O negócio está profissional. Só que o que eu e você precisamos entender? Que essas crianças vão crescer. E aí? Como eu e você vamos organizar lugares na mesa para essas pessoas? Porque hoje é fácil, é só uma criança, joga lá, mas essa criança vai crescer. E aí? O texto é claro: vai, busquem os coxos, os aleijados, os pobres, os cegos, tragam todo mundo. E a nossa igreja tem procurado ser uma igreja que acolhe essas pessoas, né? Temos 2 elevadores, né? Abrimos um lugar para PCDs, queremos organizar, né, essa inclusão. Nós queremos o quê? Dar treinamento, comprar os abafadores. O pastor Jackson lá em Londres, ele faz um trabalho lindo com os autistas, né? Eles começam a crescer. Aqueles que não gostam do barulho, eles dão os abafadores, né? E eles ficam com uma plaquinha: seja bem-vindo, não me abrace, só me dê um sorriso. É uma maneira deles servirem com a limitação deles, né? Ou aqueles que não gostam de toque, eles têm ali um colarzinho, né? E eles só ficam dando joia, dando tchau, recebendo as pessoas, mas eles estão servindo com a limitação deles. E é isso que nós temos que entender. Só que para isso, eu e você precisamos ou nos sentarmos à mesa para nos alimentarmos,
Ou eu e você precisamos se levantar da mesa para servir. O problema de muitos cristãos hoje, eu sei que não é o de vocês, mas de muitos cristãos hoje, é que eles ficam muito tempo sentados, e quando ele se levanta para sair da festa, não para servir. Então observe que o texto é muito claro, não existe desculpa. Independente da sua classe social, independente da sua idade, você sempre pode se assentar na mesa, e você sempre pode servir a mesa. Então tem esse entendimento, né? E vamos chegar depois nas grandes, nos grandes entraves da igreja, né? Como é que nós vamos ajudar as pessoas que vivem em condição de rua? Às vezes o pessoal acha que é só dar um marmitex, que é só levar uma blusa quando está frio. Não é, né? Eu falo isso para os meus líderes, para os líderes de casais. Ah, pastor, a pessoa não é cristã, não entregou a vida para Jesus, né? Mas estava com o casamento conturbado, mas fez o curso de casal. Eu falei, mas entregou a vida para Jesus? Não, mas melhorou o casamento. Eu falei, é grande coisa, está indo para o inferno do mesmo jeito. Ou vem os drogaditos aqui, que o Diego acompanha, entregou a vida para Jesus, virou discípulo de Jesus. Não, mas parou de usar droga. Ué, estou indo para o inferno, mas não uso mais droga. Tem vantagem nisso, sim ou não? Eu e você precisamos entender que igreja não é ação social, gente. Isso aí tem as ONGs que fazem muito bem. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós podemos ajudar as pessoas socialmente? Claro, nós ajudamos. Entregamos cestas, damos jantares, internamos as pessoas, já fazemos muito. Mas o nosso foco principal é o que as pessoas têm que sentar na mesa, receber cura, receber libertação, receber salvação, e depois se levanta da mesa e começa a servir também. Nós temos que ter essa clareza nas nossas vidas. Eu lembro que lá em Marília nós tínhamos um trabalho forte com isso, e eu lembro de um senhor, não foi nenhuma nem duas vezes que ele fez isso, mas várias. Ele era viciado em rua, e nós pegávamos ele, lá em Marília tinha alguns empresários que ajudavam nesse projeto. Então nós pegávamos essa pessoa, levávamos ele para um hotel, dávamos algumas trocas de roupa para ele, dávamos banho, fazíamos a barba dele, ele passava por alguma consulta médica, odontológica ali, preventivo, porque fica exposto na rua. E aí esse empresário era uma empresa grande lá, então ele tinha alojamento, tinha transporte, ele contratava as pessoas, ele dava alojamento, dava transporte e dava meio salário adiantado, porque como a pessoa às vezes ficou muito tempo na rua, não tem nada, né? E fazia isso. E aí 30, 40 dias depois, adivinha onde estava o rapaz? Na rua de novo. Então observe que social por social não transforma a vida de ninguém. É por isso que nós temos que garantir que essas pessoas se assentem à mesa com Jesus, porque nessa mesa, nessa festa que está sendo proposta, nesse banquete, a pessoa vai receber cura, vai receber libertação, vai receber salvação, restauração, restituição. Essa pessoa vai ter de volta a dignidade dela, e ela vai poder se levantar e voltar a servir Jesus. Enquanto o louvor sobe, lá nós tínhamos esse trabalho, nós também, nessa época de jejum, a gente percebe como que a gente gasta com comida, né? Então, sobra dinheiro, que você não tem noção de como sobra, porque a gente não sabe, mas a iFood vicia, a iFood daqui, a iFood dali. Então, como você não está gastando, você vai ver que vai sobrar dinheiro. E aí, a gente tinha os grupos de jovens, né? A gente ia ali nos pontos de prostituição, de travestis, de prostitutas, e a gente falava assim, quanto você cobra meia hora do seu serviço? Ah, eu cobro R$30, R$50. A gente pagava e falava assim, você pode descer com a gente aqui 2 quadras para baixo? Nós queremos conversar com você só. E a pessoa sem entender nada, né, descia, e ali a gente começava a pregar para essas pessoas, pelo tempo que a gente tinha pago, porque a gente tem que entender que ela está no ganha-pão dela. Se a gente entende que é certo ou errado, a pessoa está no trabalho dela ali. E a gente ajudava essas pessoas e pregava, e foram quantos e quantos que se converteram. Mas
observe que para chegar aqui, nós temos que estar com tudo em dia. Não adianta a gente querer pular etapas. Né? Eu estava fazendo supervisão de célula uma vez com o Ian, numa BR lá em Marília, tem um quebra-mola gigantesco para parar os caminhões, porque estava tendo muito acidente. E o pessoal que está trabalhando, eles sabem usar as estratégias deles, né? Então, como eles sabem ali que todos os caminhões e carros têm que parar para passar meio de lado, eles ficavam ali como se fosse uma vitrine, se expondo. E ali eu parei, fiz a volta ali para não pegar o chassi do carro e estou saindo. Aí o Espírito Santo fala, eu quero que você volte e fala com aquele rapaz. Aí eu falei, rapaz, hoje não dá, Jesus. Imagina eu parando aqui à noite, essa hora, cela das 23, né? Imagina se sai uma foto no jornal. Até eu explicar que eu estava evangelizando, imagina a minha situação, não é verdade? E eu estou caminhando. E aí o Espírito Santo fala, eu quero que você volte lá. Eu falo, Jesus amado. Eu falei, Ian, vamos voltar lá no ponto. Ele falou, você está brincando? Eu falei, é sério. Cara, dei a volta, voltei. A hora que eu estou chegando ali, o Grios foi bom com a gente nisso, né? Porque tinha um monte. Mas a pessoa que ele tinha pedido para eu falar, ela que veio, baixamos o vidro, ele colocou a cabeça, Deus me deu o nome dele, chamei ele pelo nome, mas ele estava vestido a trabalho, estava de tomara que caia, peruca, maquiagem, salto, e Deus me deu o nome dele. Eu chamei ele pelo nome, ministrei na vida dele, falei algumas coisas que Deus pediu. Ele começou a chorar, ficou meio ali tentando se recompor. Aí eu falei, olha, aqui atrás, 3 ou 4 ruas para cima, nós temos uma cela, passei o endereço para ele. Eu falei, mas nós também temos o culto, que acontece aos sábados, né? Passei o endereço da igreja para ele, fomos supervisionar, acabou que ele não apareceu na cela. Falei, bom, mas pelo menos eu fiz o convite. E eu estou lá no culto para pregar, final de semana, sentado. E aí chega um rapaz de camiseta, né? Sem peruca, sem maquiagem, de tênis, calça jeans. E não estava falando tipo Vera Verão, estava falando com voz de homem mesmo, sabe? E aí chegou, pastor, tudo bem? Eu falo, tudo bem, cara, beleza, beleza. Você está lembrado de mim? E eu não estava lembrado. Eu falei, cara, desculpa, mas não estou lembrado. Sou eu, você falou comigo essa semana. Eu falei, cara, me perdoa, não estou lembrado de você. Lá no ponto. Aí eu falei, cara, glória, já está aprumado, cara, que isso, velho? Aí ele falou assim, cara, glória a Deus, Deus falou muito comigo, estou aqui, eu quero mudar de vida. Enfim, caminhou com a gente um tempo. E aí depois ele chegou e falou assim, eu quero voltar para a minha cidade, quero voltar para a casa dos meus pais, porque na maioria das vezes, quando as pessoas chegam nessa condição, geralmente eles se mudam da sua cidade natal, para as pessoas não conhecerem a história, os familiares, né? Eu quero voltar, eu quero perdoar o meu pai, minha mãe, eu quero voltar, eu quero constituir a nossa família de novo, e quero formar família lá. E nós oramos com ele, liberamos ele, abençoamos ele, ele voltou, nunca mais tive notícias, mas a grande questão é que para que a gente entenda essas coisas, nós temos que fazer o simples primeiro. Fazer o básico do dia a dia, feijão com arroz. Porque a mensagem é essa, ainda tem lugar. Enquanto houver lugar, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter serviço, nós vamos precisar servir. E aqui não me importa em qual frente você vai servir, não importa se você prega nos asilos, nos orfanatos, na cadeia, nos hospitais, se você abre a sua casa, se você prega na sua casa, se você prega na célula, se você prega no seu trabalho, na sua faculdade, na sua academia, não importa. Isso, eu quero que vocês entendam isso, o reino de Deus não é uma competição, todos nós estamos servindo o mesmo Senhor, e a nossa ideia é trazermos as pessoas para a mesma festa, trazermos as pessoas para se assentarem na mesma mesa. Essa é a ideia. Essa é a ideia.